Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite, falar para pessoas que estão em Recife. É muito bom, como eu já falei, é uma cidade que eu morei por muitos anos. Muito bom te ver, Ivan, Jaqueline. O HCTP foi um momento muito especial na minha vida. João Pimenta, nós estamos aqui orando por Eleni e esperamos ansiosamente que ela retorne para casa. Amém, irmã. Obrigado. Hoje vamos falar um pouco sobre os desafios da família cristã na atualidade. E eu quero começar contando para vocês uma experiência que aconteceu na minha vida há algum tempo atrás. E eu considero essa experiência como um marco na minha vida. Por ter sido a partir dela que eu interessei a estudar sobre relacionamentos familiares e conjugais, especialmente sobre o papel da mulher no relacionamento. Eu estava realizando uma palestra para um grupo de adolescentes e, no final da palestra, uma garota de 14 anos aproximou de mim e comentou: tia, eu gosto de namorar, mas não pretendo casar. E eu perguntei, por quê? E ela respondeu, porque homem nenhum presta. E eu fiquei surpresa pelo comentário daquela garota tão jovem e com uma opinião tão radical em relação aos homens. E eu perguntei para ela, quem te disse isso? E ela respondeu, foi a minha mãe. E eu perguntei, a sua mãe te disse isso? Ela respondeu, não com essas palavras. Mas eu escuto o tempo todo a minha mãe, as minhas tias, a minha avó dizer que todo homem é igual, só muda de nome e endereço. E eu já ouvi tantas vezes elas falarem sobre isso, que eu já me convenci que eu não preciso deles. Eu me basto. E naquela tarde eu voltei para casa atordoada. As palavras daquela garota não saíam da minha mente. Embora eu não concordasse com aquelas palavras, mas ao mesmo tempo, as palavras daquela garota parecia tão familiar. Porque quando eu tinha 14 anos, na idade daquela garota, eu também disse para minha mãe palavras muito parecidas. Eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, quando eu casar, homem não manda em mim. Eu jamais derramarei uma lágrima pelo homem. Para você entender essa fala com a minha mãe e entender também a reação que eu tive ao ouvir as palavras daquela garota, eu preciso resumir um pouquinho a minha história para vocês compreenderem o antes e o depois. Eu sou filha única numa família com 4 irmãos. O meu pai é um homem muito bom, mas ele herdou do seu pai o meu avô herdou do seu pai o meu bisavô, um discurso totalmente machista. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai, ele estampou no para-choque do caminhão que ele trabalhava uma frase que dizia: a única mulher que andou na linha, o trem matou. Eu nunca concordei da forma como eu e meus irmãos fomos criados. Eu tinha a sensação que eles podiam tudo e eu nada. Diferente daquela garota, eu queria casar e casar o mais rápido possível. Não porque eu acreditasse que o casamento poderia trazer felicidade,
mas eu vi o casamento como um passaporte. Eu queria ser independente. Eu queria ter liberdade. E eu sabia que em casa eu não ia conseguir, porque meu pai não ia permitir. E eu casei jovem, aos 17 anos de idade. Eu casei com um homem muito bom, mas eu tinha dentro de mim um conceito que eu construí na minha infância, que eu ia casar para dominar, eu ia casar para mandar. E nos primeiros anos de casamento, foi um grande desafio. E algumas vezes eu pensei em voltar para casa. Mas aí eu pensava, se o meu pai era tão ciumento quando eu era adolescente, imagine uma mulher divorciada. Possivelmente eu não teria nenhuma liberdade ao voltar para casa. E foi nesse período que eu estava angustiada que eu comecei a orar. Pedindo a Deus se pudesse mostrar um caminho de como ter um casamento saudável, porque eu não estava feliz. Eu sentia totalmente amargurada. E foi aí que eu deparei com um verso da Bíblia, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, o verso 1. E antes de ler esse texto, eu quero pedir a cada um de vocês que feche os olhos para nós orarmos ao Senhor. Senhor, nesse momento a tua palavra está aberta. E eu te peço que da mesma forma que o Senhor me conduziu através desse texto, o Senhor possa também conduzir muitas mulheres que estão me ouvindo. Eu acredito, Senhor, no casamento. Eu acredito no amor. E sei que o casamento é uma ideia tua. E é por isso que eu te peço que nesse momento abençoe a sua palavra, para que ela seja uma orientação, uma luz para os nossos relacionamentos. Te agradeço pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E esse verso diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos. E eu confesso que quando eu li esse texto, eu senti como se fosse um soco no meu estômago. Eu bruscamente afastei a Bíblia para longe de mim, tentando retirar essa ideia da minha mente. Eu tentei argumentar, justificar, de toda forma que vocês imaginam, para me convencer que esse texto não aplica às mulheres da atualidade. Você não tem ideia o quanto eu xinguei Pedro. E eu pensei, Pedro, eu acredito, ao escrever esse verso, ele estava com medo da reação dos homens daquele tempo. Eu até cheguei a pensar que esse verso não era inspirado por Deus. Mas como uma mulher cristã, eu acredito que a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus não muda. Não importa o tempo, não importa o lugar, não importa as circunstâncias. A palavra de Deus vale mais do que a palavra do homem. E foi isso que me fez retomar a esse texto. E eu orei a Deus. Senhor, se esse texto é a luz que o Senhor quer me mostrar para o meu casamento, eu me rendo. E eu quero entendê-lo. E eu farei qualquer coisa que for preciso para ter um casamento saudável, para ter um casamento feliz. Só que quanto mais eu lia esse texto, mais complicado ficava.
Pedro, ele inicia esse texto usando um vocativo. O termo vocativo, ele tem a função de chamar, de interpelar, de intimidar. É como se Pedro estivesse num congresso com muitas mulheres conversando ao mesmo tempo. E ele subisse em cima de uma mesa, pegasse um megafone e chamasse pelas mulheres. Mulheres, por favor, pare, escute. Eu tenho algo importante para falar com vocês. Por favor, me dê um pouco de atenção, porque eu quero falar com vocês algo muito importante. Depois, Pedro, ele usa um verbo que está no imperativo. Então, Pedro não está recomendando. Ele não está orientando. Pedro, ele está mandando. E depois ele usa uma outra palavra que é igualmente. E aí essa palavra ela tem duas interpretações. A primeira, que Pedro ele está falando, que a nossa submissão ao nosso marido, ela deve ser igual à submissão que nós temos para com Deus. Ele também usa a palavra igualmente para dizer que homens e mulheres são iguais, que não há diferença para aqueles que estão em Cristo Jesus. A submissão não tem a ver com inferioridade, mas tem a ver com o reconhecimento da autoridade do marido sobre a mulher. Quando nós ouvimos a palavra submissão, na nossa mente surgem palavras como humilhação, obediência cega e passiva, palavras como uma mulher que está sofrendo nas mãos de um carrasco de escravidão. Mas a palavra submissão não tem nada a ver com isso. A palavra submissão é quando você adequa os seus direitos, a sua vontade, aos direitos do outro. Uma passagem bíblica que eu acredito que Pedro usou como princípio para escrever esse texto sobre submissão está no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, antes mesmo se humilhou, para que o plano da salvação ele fosse cumprido. Eu acredito que Pedro ele usou o mesmo princípio desse verso, quando ele diz assim: mulheres, embora você seja igual ao seu marido, você tem a mesma capacidade que ele, você pode fazer as mesmas coisas que ele faz, mas para que o seu casamento dê certo, é preciso que você esvazie, é preciso que você humilhe, para que eu possa, na verdade, trabalhar no seu casamento através de você. Então, Pedro poderia ter escrito, substituindo a palavra submissão pela palavra humildade. Mulheres, sede vós igualmente humildes com seus maridos. Ele poderia ter usado a palavra sabedoria. Mulheres, sede vós igualmente sábias para com seus maridos. Ele poderia ter usado a palavra mansa. Às vezes, a palavra humildade ela é interpretada como uma palavra depreciativa. Quando você fala que aquela casa é humilde, ou que aquela pessoa é humilde,
você associa como pobreza, como simplicidade. Mas a palavra humilde, ela tem características divinas. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de coração, porque esses herdarão o reino do céu. Então, a palavra humildade, ela está nos dizendo que nós precisamos esvaziar. Quando Jesus ele esvaziou, ele não perdeu a sua igualdade com Deus. Ele apenas assumiu, escolheu ser submisso para que o plano da salvação ele pudesse ser cumprido. Mas eu quero convidar vocês a olhar um outro texto da Bíblia, para tentarmos compreender melhor o que Pedro está querendo nos dizer. E vamos voltar para o início da Bíblia, na origem de tudo. Quando Deus, ele olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que ele seja idônea. Muitas pessoas interpretam a palavra ajudadora como uma função inferior. A primeira coisa que vem na sua mente é alguém que trabalha no escritório como apoio administrativo. Então, as pessoas associam a palavra ajudadora com um apoio, como alguém que está ali para fazer o trabalho mais difícil daquele escritório, para servir um chefe que sempre está fazendo cobrança. Mas quando Deus disse para a mulher: você é uma ajudadora, uma auxiliadora, ele estava concedendo àquela mulher um atributo dele, um atributo de Deus. Davi, em Salmos 54, verso 4, ele diz assim: pois Deus é o meu ajudador e é ele que sustenta a minha vida. Deus está falando para a mulher a mesma coisa. Mulher, eu quero que você cuide do seu marido como eu cuido de você. Eu quero que você ajude o seu marido como eu te ajudo. É interessante que todo homem, ele é gerado no ventre de uma mulher. Todo homem passa pelos braços de uma mulher. Deus deu à mulher o poder de construir o homem. Como eu posso achar que a palavra ajudadora, que a palavra submissa, ela seja uma palavra de inferioridade? Pelo contrário, Deus deu para a mulher a responsabilidade de criar e educar o homem. Quando eu lembro nas palavras daquela garota que diz: homem nenhum presta, naquela noite eu comecei a pensar sobre essa fala. E o pensamento que veio na minha mente foi o seguinte: quantas mulheres mais, quantas meninas mais pensam dessa forma? Você já imaginou? Se todas as mulheres e meninas começarem a pensar que os homens não prestam, que todos são iguais, só mudam de nome e endereço, o homem ele será extinto da face da terra. E eu não estou falando de uma extinção biológica. Eu estou falando de uma extinção na sua subjetividade. Nós sabemos que o homem ele vem perdendo espaço nessa era pós-moderna. O homem ele tem perdido
a sua subjetividade enquanto pai e enquanto homem. Eles não têm mais o mesmo respeito que eles tinham pelas mulheres algum tempo atrás. Vocês não têm ideia o poder que tem uma mulher. Deus colocou um grande poder em nossas mãos. A forma como nós vamos usar esse poder, cabe a nós escolher. E a Bíblia, ela faz uma menção a esse poder quando diz que uma mulher, ela pode ser a coroa na cabeça do seu marido, mas também pode ser podridão nos seus ossos. Nós sabemos que os 5 maiores eventos que aconteceram no século XX, que contribuíram para a transformação cultural global que estamos vivendo hoje, que nós chamamos de pós-modernidade, um deles é o movimento feminista. Se um movimento feminista foi capaz de girar o mundo, foi capaz de mudar a história, imagine o que você pode fazer na sua casa. Imagina se esse poder que você tem for aliado ao poder de Deus. Você não tem ideia. O milagre que pode acontecer no seu casamento, no momento que você permitir que Deus dirija a sua vida. E agora eu quero ir para a última parte dessa mensagem e eu quero trazer uma história para vocês que me ajudou muito na construção do que eu estou falando para vocês nessa noite. Uma das mais lindas histórias da Bíblia é a história de Abraão e Sara. A história de Abraão e Sara tem todos os ingredientes para um roteiro de sucesso de bilheteria. Nenhuma história da Bíblia foi contada com tantos detalhes quando se trata de um relacionamento conjugal e familiar. Nós encontramos na história de Abraão e Sara os mesmos problemas que hoje levam milhares e milhares de casais aos consultórios de psicologia e de terapia familiar. Nós encontramos problemas emocionais como físicos, sexuais, sociais, problemas como infidelidade, infertilidade, ciúmes, baixa autoestima, rejeição. E talvez seja por isso que hoje nós identificamos tanto com esse casal bíblico. Eu lembro quando eu fazia psicologia, eu cursava uma disciplina chamada Psicologia Conjugal e Familiar. E no final da disciplina, o professor pediu que nós realizássemos uma atividade analisando uma história que poderia ser de um filme, de um livro, um estudo de caso, ou até mesmo uma poesia, à luz da psicanálise, com todos os conteúdos que nós tínhamos aprendido durante o semestre. Ele deixou cada aluno livre para escolher a história, mas não eu. E no final da aula, ele me chamou e disse: Reviane, eu quero te pedir um favor. Eu gostaria muito que a sua história fosse a história de Abraão e Sara. Eu não entendi porque o professor pediu para que eu analisasse uma história bíblica. E eu perguntei o porquê. E ele respondeu: porque eu sei que você é uma mulher cristã. E vai ser muito interessante para você analisar Abraão e Sara não como um casal divino, mas como um casal humano,
Não como um casal sobrenatural, mas como um casal normal. Traga Abraão e Sara para o seu consultório, escute a sua história, analise cada detalhe possível. A história de Abraão e Sara será a sua atividade. Foi um desafio importante e interessante para a minha vida. Eu conheço a história de Abraão e Sara desde quando eu sou criança. Eu lembro que eu passava horas e horas com a Bíblia ilustrada na mão, olhando para as figuras das histórias bíblicas. E eu confesso que a figura onde tinha Isaac sobre uma fogueira para ser sacrificado me angustiava muito. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia uma grande alegria no meu coração quando eu deparava com a fé de Abraão, de obedecer a Deus, mesmo se isso fosse entregar o seu filho para ser sacrificado. Eu não sabia muitas coisas sobre Sara. Só sabia que ela tinha tido um filho numa idade bem avançada. Se eu tivesse que escolher um pai, um personagem bíblico para ser meu pai, com certeza seria Abraão. Eu tinha uma grande admiração, eu tenho, na verdade, uma grande admiração por esse homem. Mas quando eu comecei a analisar a história de Abraão e Sara, eu confesso que, em alguns momentos, eu tive muita raiva de Abraão. Eu fiquei muitas vezes desapontada com ele. Como é que Abraão pisou tanto na bola? Como é que Abraão foi capaz de fazer tanto mal a Sara? E aí eu comecei a admirar Sara. E eu carrego na minha vida um grande legado da vida de Sara. Pedro, por 2 vezes, ele faz referência a Sara como uma mulher piedosa, uma mulher submissa. Eu, como esposa de pastor, eu mudo muito. E eu sei que não é fácil você mudar e deixar para trás toda a sua história, seus amigos. E Sara foi uma mulher que fez isso. Quando Abraão recebeu o chamado, eu imagino que ele chegou até Sara e disse: Sara, arrume as malas, porque vamos partir. Sabendo que Sara, ela tinha as mesmas paixões que eu, era sujeita às mesmas paixões que eu, e como eu sempre fico angustiada quando eu estou mudando, eu imagino que Sara também deve ter ficado angustiada. E deve ter chegado para Abraão e dizer: Abraão, para onde nós vamos? E Abraão respondeu: não sei, Sara. Eu só sei que Deus disse que devemos deixar a casa do nosso pai e ir para uma terra distante. Então quer dizer que os nossos pais não vão a Abraão? Não, Sara. Ele disse que a nossa família deve ficar para trás. E como é que eu vou escrever para os meus pais se eu não sei nem para onde vou? E Abraão deve ter dito: Sara, não me faça perguntas, porque eu não sei responder. Eu não sei qual foi a discussão de Abraão e Sara naquele dia. Mas uma coisa eu sei, que ela foi com ele. Ela o acompanhou. Não foi fácil para ela. A submissão não é fácil. Todos nós enfrentamos problemas em nosso casamento. Hoje eu tenho estudado a submissão como um pilar, um dos pilares do relacionamento, do casamento. Sara, ela compreendia tudo isso que você está passando hoje. Eu não conheço você, eu não sei a situação que está o seu casamento,
Eu sei como o meu estava naquele momento que eu pedi ajuda para Deus. Eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando hoje. Sara compreendia todos esses problemas. Sara, ela sabia o que era esperar. Sara sabia o que era viver com um homem desobediente e infiel. Sara, ela viu a harmonia do seu lar sendo quebrada. Sara, ela teve problemas físicos. Mas Sara foi submissa mesmo assim. A um homem fiel, a um homem desobediente. E eu fico pensando numa cena que aconteceu com Sara, quando ela está sendo levada para dormir com o rei, com o faraó. Eu fico perguntando por que Sara, ela contou a verdade para o rei. Porque ela não brigou com Abraão. Mas eu compreendi que Sara, antes de ser submissa a Abraão, ela era submissa a Deus. E como a mulher submissa a Deus, ela olhava para Abraão, ela não via o homem que ele era, mas via o homem que ele poderia ser, com a ajuda dela, com o apoio dela, porque ela sabia que tinha a responsabilidade de construir aquele homem que estava do seu lado. E ela confiava em Deus, e sabia que Deus interveria naquela situação se fosse da vontade dele. E por 2 vezes, Abraão mentiu e Deus interviu, salvando Sara de ir para a cama com aquele rei. Quando eu estava no HCTP, vocês sabem que eu me formei em psicologia. Depois eu estudei psicologia jurídica, fiz clínica psicanalítica. Depois fui para a Argentina e fiz um mestrado em criminologia forense. E uma das áreas que eu escolhi trabalhar foi a psicologia jurídica. E por 15 anos eu trabalhei no sistema prisional pernambucano. A minha última função foi ser diretora do Hospital Psiquiátrico de Tratamento, onde trabalhava com presos que cumpriam medida de segurança. Você sabe o que é para uma psicóloga ser gerente de um hospital psiquiátrico, a única unidade em Pernambuco? Nem nos meus sonhos eu imaginava assumir uma função como essa. E um dia eu estava no HCTP, era uma sexta-feira à noite. E é interessante que antes desse dia, dessa sexta-feira à noite, eu tinha dito para o meu marido que eu sentia uma mulher realizada. Eu estava trabalhando no emprego dos meus sonhos. Eu estava dando aula numa pós-graduação lá em Vitória de Santo Antão. Eu estava com um consultório com a quantidade de pessoas que eu podia atender. E eu estava muito feliz porque eu estava realizada. 15 dias depois, eu estava no HCTP, era uma sexta-feira à noite. Eu estava com o meu coração muito angustiado. Nós estávamos enfrentando vários problemas internos, fuga de presos, problemas com alojamento, falta de materiais que sempre é necessário para um hospital psiquiátrico. E o meu coração estava aflito. Então eu voltei para a minha sala e abri a Bíblia. E lá eu encontrei um verso que diz o seguinte: não temas, porque eu estou contigo. Seja corajosa, seja forte,
porque eu estarei com você onde quer que você for. Naquele momento, eu interpretei aquele verso como Deus dizendo para mim: eu sei que aqui tem muitos problemas, mas não preocupe, eu estou contigo. Da mesma forma que eu conduzi a tua chegada até o HCTP para assumir essa função, eu vou estar contigo para ajudar a solucionar todos os problemas que acontecerem. E eu senti uma paz no coração depois que eu li esse verso. Mas quando eu volto para casa, eu encontro o meu marido mais angustiado do que eu. Ele disse para mim: eu liguei para você a tarde toda e você não atendeu o telefone. E eu não tinha ouvido nenhuma ligação dele. Eu disse: o que foi que aconteceu para você insistir tanto em falar comigo? Ele disse: chegou um chamado para nós. Chamado? Eu disse: sim. Eu perguntei: para onde? Ele disse: para o Amazonas. Naquele momento eu senti o chão fugir dos meus pés. Ele disse: o secretário está recebendo uma resposta, se você vai. Eu disse: claro que eu vou. Ele disse: e o seu trabalho? Eu disse: eu vou com você. Eu vou pedir a exoneração do meu trabalho e vou com você. Naquele momento, eu senti o que Sara sentiu. Além de eu ser uma profissional, eu sou uma esposa de pastor. Eu sou uma esposa. E foi esses conceitos, foi essa crença que me ajudou naquele momento procurar o secretário e pedir a exoneração do meu trabalho. Eu acompanhei o meu marido, desempregada. Por 1 ano e meio, eu fiquei em Manaus sem trabalho. Mas logo que eu cheguei, estava acontecendo um edital para um mestrado em psicologia. E eu disse: eu vou tentar esse mestrado. Era 12 vagas para 286 pessoas concorrendo. E eu disse: Senhor, eu não sei o que queres de mim. Eu estou aqui. Estou sem trabalho, não sei quando vou conseguir um trabalho aqui em Manaus, mas se for da tua vontade, que eu seja aprovada nesse mestrado. E eu fui aprovada nesse mestrado. Não sei como, mas eu fui aprovada. E logo depois recebi uma bolsa para poder cursar o mestrado. Consegui abrir um consultório, o consultório já estava enchendo de pessoas, e fazendo o mestrado, a minha vida havia recomeçado. Em outro lugar, mas Deus cuidando de mim. Consegui passar numa seleção para trabalhar na Samsung como consultora para as pessoas para funcionários que vinham de fora, de outros estados, estavam enfrentando depressão, ansiedade, e eu fui trabalhar como consultora na Samsung. O consultório que eu trabalhava junto com uma amiga foi selecionado para trabalhar na Samsung. E era um salário muito bom. E quando eu estava sentindo confortável lá em Manaus, o telefone toca. E era o presidente da Associação Amazônia Ocidental, daqui de Porto Velho, me comunicando que o meu nome havia passado na quadrienal e que eu tinha sido escolhida para assumir o departamento do Ministério da Mulher para o norte de Rondônia e o estado do Acre. E qual era a minha resposta? E eu perguntei: pastor, o senhor está me consultando? Ele disse: não, não é uma consulta. O seu nome já foi votado. A escolha é sua. Eu disse: então eu vou. E 1 semana depois eu estava aqui em Porto Velho assumindo um dos maiores desafios da minha vida. O conceito de submissão, ele mudou o meu casamento. Ele mudou a minha vida.
Essa é uma palavra que muitas mulheres hoje, cristãs, elas não querem ouvir falar. Mas a submissão, não como muitas pessoas acreditam, que uma mulher deve ser escrava, deve ser humilhada. Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala de uma submissão mútua, de uma cooperação, onde homens e mulheres trabalham juntos, onde existe amor e onde existe respeito. E para finalizar, eu quero deixar um recadinho para os homens. Homens, antes de pedir às mulheres para ser submissas aos seus próprios maridos, Paulo orientou cada um de vocês a amar as vossas mulheres. E ele deu a medida desse amor. Que se for preciso que você morra por ela. É o mesmo amor que Jesus tem pela igreja. Um casamento precisa ter amor e ter respeito. Mulheres, quando Pedro pede para você respeitar o seu marido, ele não está pedindo para você lavar os pés dele. Ele não está pedindo para você fazer tudo aquilo que ele está pedindo para você fazer, mesmo coisas que não são adequadas. Não é isso que Pedro está dizendo para você. Porque a submissão, ela deve ser no Senhor. Mas tem uma coisa muito importante sobre a submissão e sobre o respeito. Quando Pedro pede para você respeitar o seu marido, ele está dizendo que o seu marido, ele só terá autoridade sobre os seus filhos se você autorizar. Mulher, quando você engravida, o teu filho não sabe que tem um pai. Ele sabe que tem você. Você faz parte do universo dele. Você é mãe no momento que você sabe que você está grávida. O homem só é pai quando o filho é apresentado a ele, no momento que ele nasce. Quando essa criança nasce, você começa a conversar com essa criança e falar para ela. Você começa a banhar essa criança com um discurso cheio de significados. E você fala para a criança: papai está com saudade. Ele foi trabalhar e daqui a pouco ele vai chegar. Ele quer encontrar você cheiroso, ele quer colocar você no colo e quer passear com você. Quando a campainha toca, você vai com o seu filho até a porta e diz: papai chegou, vamos encontrar papai? E esse filho, ele começa a entender que existe um terceiro. Uma pessoa que você respeita. Uma pessoa que você admira. E que ele também precisa amar e respeitar. E quando essa criança completa ali 4, 5 meses, começa a engatear, ela começa a tocar em tudo que ela encontra. E aí o pai disse para ela: não toque em nada. A primeira coisa que a criança vai fazer é olhar para a mãe, para saber se ela autoriza ou não a ordem do pai. Se ela autorizar, esse filho vai aprender a respeitar esse pai. Mas se a mãe não concordar, esse pai será um zero à esquerda. O filho vai crescer com medo dele, mas nunca o respeitará. Então, quando Pedro pede para a mulher respeitar o seu marido, ele está dizendo que é através do seu respeito que esse homem adquire autoridade na sua casa. E esse é um princípio fundamental para o relacionamento. Sara, ela nunca escreveu um livro. Eu acredito que Sara nunca liderou um exército de mulheres. Talvez Sara nunca fez uma palestra. Mas o seu nome está escrito na galeria da fé por
ter o reconhecimento das duas principais funções de uma mulher: ser esposa e ser mãe. E esse é um conceito que mudou a minha vida e pode mudar o seu casamento. Existem hoje um discurso feminista que está surgindo dentro da igreja, que não estão buscando igualdade com o homem, mas estão tentando destruir o homem. E essa não é uma ideologia divina. Não é uma ideologia de Deus. A nossa função é cuidar, é construir e não destruir o homem. A escolha está em nossas mãos. Você pode escolher ser uma coroa na cabeça do seu marido, ou você pode escolher ser podridão em seus ossos. Que Deus abençoe. Que as palavras que foram ditas nesta noite, elas possam ser guardadas no nosso coração e nós possamos refletir sobre essa mensagem e que Deus nos conduza a encontrar a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade para o nosso casamento. Que Deus nos abençoe. Posso Amém. orar, pastor? Pode orar, querida, por favor. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Eu sei que é uma palavra forte. Eu sei que é uma palavra que nós não estamos acostumadas a ouvir o tempo todo. Mas eu sei, Senhor, que são palavras de vida. São palavras escritas para as mulheres também que vivem nessa idade pós-moderna. Nos ajude, ó Pai, a obedecer a sua palavra. Nos ajude a cuidar dos nossos maridos e construí-los para que eles sejam aquilo que o Senhor deseja. Para que eles possam ser pais e maridos admirados pelas suas esposas e pelos filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos.